Vamos para mais um vídeo aqui. Olha, pastor Anderson Silva voltou às suas redes sociais, falou sobre essa questão que muita gente fala que ele agora vai ser católico, outros dizem que ele não vai deixar de ser evangélico, protestante. Ele soltou o verbo aqui e vamos assistir junto aqui o que é que o pastor Anderson acabou falando. E aí, ó, ele falou sobre a Igreja Católica, falou... Vamos ver aqui, vamos ver. Realizou nos últimos meses as minhas falas recentes sobre Maria, o quebrantamento do meu coração, sobre as verdades bíblicas sobre ela. E eu comecei... Olha aí, ó. Olha aí. Verdades bíblicas sobre Nossa Senhora, viu? Verdades bíblicas. Vamos prestar atenção nessa frase aí, viu? a ser mais amado por alguns evangélicos e mais odiado por muitos deles, odiado por muitos católicos porque não me tornei católico, mais amado por muitos católicos pelo respeito que eu estou tendo a essa revelação sobre a importância e a santidade de Maria. Mas se ele não deixou de ser protestante para se tornar católico, isso não é motivo de católico odiá-lo, não. Eu nunca vi. Olha, se você... E aí, também falo pro pastor, né? Olha, pastor, olha, você que tá assistindo esse vídeo, se você é protestante, você tem esse amor a Maria, né? Entender o papel dela dentro do projeto de salvação de Deus para nós humanos. Entender o projeto de salvação de Deus com ela. Entenda o que eu estou dizendo, não é que ela nos salva, entender o projeto inteiro. E ela participou desse projeto. Então, olha, se tem católico com raiva de você porque você não se tornou católico, isso é uma idiotice incrível. Porque assim, me desculpe essa expressão, tá, gente? Da mesma forma que existe protestantes que são, eu não vou usar uma palavra tão forte, mas pessoas que são intransigentes, tá? Pessoas que não conseguem dialogar. Tem um monte de gente aqui nos comentários que eu não consigo dialogar com as pessoas. Porque por mais que você tente mostrar a verdade que você crê, ela também já tem a verdade dela e ninguém tira a verdade daquele coração ali. É uma pessoa intransigente. Ele não é que ele não... ele não quer pensar sobre o que você quer dizer. Entende? Então, do mesmo jeito que existe protestante dessa forma, infelizmente, existem católicos também dessa forma. E nem por isso a Igreja Católica ensina isso ou alimenta esse tipo de situação. Então, se alguém te trata dessa forma, acolha a nossa desculpa. Perdão por esses católicos que são dessa forma, tá certo? Um dos meus quebrantamentos é estar arrependido de algo que eu vivi durante 24 anos como evangélico, que é aceitar que em nome do combate à idolatria se evite, na maioria das igrejas evangélicas, se falar, se dialogar, se pregar sobre a importância das duas pessoas mais importantes do evangelho. Repito, as duas pessoas mais importantes do Evangelho. São José, o padrasto da humanidade de Deus, o padrasto de Deus Filho, e Maria, a arca da nova aliança, a mulher mais importante da história da humanidade. E um dos meus arrependimentos é que, em nome desse combate à idolatria, eu sempre pulava na leitura bíblica todos os versículos que se relacionavam a Maria. Mas há 10 anos o assunto me persegue. Eu pastoreei uma igreja em Taguatinga Centro, há uns 12 anos atrás, e nesse dia eu decidi não pular. E lendo a palavra de Deus ali, eu li todo o contexto de Maria, e principalmente a saudação do anjo e o anjo transmitindo todo o conselho da Trindade a Maria. E eu fui lendo, e fiz o sermão no domingo, e eu li para toda a igreja a saudação do anjo a Maria, e a coisa mais impactante, e ali no púlpito da igreja, a presença de Deus, a graça de Deus se derramou sobre mim de uma maneira tão sobrenatural e espetacular que eu parei de pregar e eu entrei em crise de choro. Quando eu pronunciei a última frase dos versículos que eu li. E disse Maria ao anjo, que se cumpra em mim segundo as tuas palavras, porque eu sou serva do Senhor.
Eis aqui a tua serva, faça-se em mim a tua palavra, né? A palavra de Lucas. E Maria sempre foi uma pessoa icônica para mim. E hoje parece que os meus olhos se abriram para essa importância. Eu prego, ensino sobre masculinidade e toda vez que alguém pergunta para mim qual a pessoa mais importante da Bíblia para você, São José. Ah, não é o apóstolo Paulo, não é Jesus? Não, Jesus é Deus, eu nem coloco na lista. Ninguém na Bíblia é mais importante que São José. Porque sem ele assumindo uma responsabilidade que não era dele, não existiria Novo Testamento, não existiria a manifestação da perplexidade de Deus encarnar e se tornar humano. Um homem precisou exercer a plenitude da sua masculinidade para assumir uma problemática que não era sua. E Maria não é de forma diferente. Porque eu nunca entendi o que alguns católicos diziam. Maria, arca da nova aliança. Eu, católico, tudo maluco. E eu não... Olha, tem um ponto interessante aqui, que ele diz o seguinte, né? Muita gente diz assim, se não fosse Maria, seria outra mulher. Se não fosse José, seria outro homem. Não, gente. Era para ser José e Maria. Se você acredita nessa verdade, entre aspas, de dizer de que se não fosse José e Maria, seriam outro casal, isso indica que Deus teria errado em convidar, dizer a Maria e José, porque depois o anjo aparece em sonho a José, né? Deus teria errado se eles dissessem não aceito, eu não vou aceitar essa missão, é muito forte para mim, mas não. Quando o anjo chega para Maria e faz a sua saudação e traz a palavra de Deus, quem está falando com Maria naquele momento é o próprio Deus, porque o anjo ele é portador da mensagem, a mensagem não é dele. Eu já falei isso algumas vezes aqui. A mensagem não é do anjo, a mensagem é de Deus. Então é Deus que chama Maria de bem-aventurada, de cheia de graça. Entende? É Deus que fala com José no sonho, dizendo que ele que não deixe Maria, porque o que habita em Maria é santo. Se aquele que habita em Maria é santo, aquele templo onde mora o santo também é santo. Voo Campinas-Brasília, quando o avião foi descendo em Brasília, me veio um rema da parte de Deus. Meus olhos abriram e eu comecei a chorar. E eu desci da aeronave chorando, fui buscar minha mala chorando, entrei no Uber chorando, cheguei em casa chorando. Eu entendi. O que eu entendi? A Bíblia é clara, com a seriedade que Deus exercia no Antigo Testamento sobre a presença dele dentro da Arca da Aliança, que era uma caixa de ouro. Se o sumo sacerdote se relacionasse de maneira impura com a presença de Deus dentro de um caixote de ouro, não é pedir demais que um evangélico, um protestante, reflita sobre a seriedade do que aconteceu com o corpo de Maria. Se Deus era sério, santo, específico com a presença dele num caixote de ouro, o que ocorreu com o corpo de Maria em graça antecipada, porque não é sobre ela, é sobre a perplexidade. Gálatas 4:4, o apóstolo Paulo diz que Jesus se manifestou na plenitude dos tempos. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 19, Apocalipse capítulo 13, verso 8, diz que o Cordeiro de Deus, Jesus, foi imolado, morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus fundar a existência, Deus já preveu a existência do pecado e a solução para o pecado, que era o sacrifício do seu Filho encarnado como um homem, como preço pelas nossas culpas. A escolha de Jesus para o sacrifício, a escolha da plenitude dos tempos, envolve a escolha de Maria. Exato. Envolve a escolha de José. Antes de Deus ter essa ideia graciosa e espetacular, Deus de maneira antecedida escolheu o casal que seria receptáculo da perplexidade. Porque são os mais importantes da história da humanidade. Porque não fui eu nem você, nem a tua mãe, nem a minha mãe.
Gente, mas não está na Bíblia. Esse é o argumento fundamental de qualquer protestante. Que eu vou usar um argumento católico que também eu já estou convencido e é real e não tem como espernear e negar. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem se deu a quem? A Bíblia fez a igreja nascer ou a igreja fez a Bíblia nascer? É isso, é isso. Os apóstolos viveram, testemunharam e evangelizaram. A igreja fez nascer a palavra de Deus. Exato. Não foi a palavra de Deus que fez nascer a igreja. Um dos autores do evangelho diz: eu estou fazendo, ó Teófilo amado, uma ordenação sistemática do que é fundamental e importante. Porque se tivéssemos que escrever tudo que vimos e ouvimos e testemunhamos com Jesus, não haveria espaço suficiente no mundo para tantos escritos. Simples assim. Então, nem tudo que não está escrito, ele é mentiroso no raciocínio fundamental. Então, principalmente quando envolve Maria, o que eu devo a Deus, o que eu não entendo e o que não está escrito, pelo menos eu devo silêncio, perplexidade, reverência e respeito. Isso para mim já é básico. Arca da antiga aliança, Deus era sério. Arca da nova aliança é só uma barriga de aluguel qualquer que Deus usou e descartou. Maria não é uma barriga de aluguel. Maria não é qualquer coisa e nem qualquer mulher. Maria é a pessoa mais importante que existe. A escolha da plenitude dos tempos, que envolveu o quê? Judaísmo, Roma, Grécia. Judaísmo, capilaridade religiosa. Grécia, capilaridade intelectual. Roma, o centro global, conectando as nações, porto, imprensa, escrita, e ali o evangelho poderia se expandir pelas nações como ocorreu. Se Deus define plenitude dos tempos por meio do judaísmo, de Roma, de Grécia, a plenitude dos tempos também envolve a escolha do melhor casal que existiria entre seres humanos para receber, salvo. Ei, se tu é um evangélico e tu crê que tu vai para o céu, quando tu chegar no céu, a relação com a Trindade vai ser inaugurada com festa do casamento do Cordeiro. Tá lá em Apocalipse. O noivo é o filho dessa mulher e ele também é o dono da casa. Você vai bater na porta, vai chamar o anjo da logística, dizer: eu sou da igreja Bolinha de Gude, ali de Brasília, e falaram que é para eu entrar. De onde você é? Brasília. Rapaz, deixa eu puxar aqui. Tá no livro da vida, deixa eu abrir. Deixa eu te falar uma coisa. Você passou a sua vida inteira zombando, atacando, dizendo que era só defesa da fé em nome do combate à idolatria. Mas você menosprezou, zombou, ridicularizou a mulher mais importante que já existiu. Ela é mãe do noivo e ela é mãe do dono da casa. E tu acha que tu vai entrar. Cara, desculpa, tu é um abestalhado. Como que tu acha que a Trindade, como que tu acha que Jesus está olhando para você desrespeitando a mãe dele? Maria não é mãe de Deus. Gente, para de ser estúpido. Quando Jesus encarna e a perplexidade vem a existir, que é Deus agora com matéria, corpo, Jesus está lá novamente à destra do Pai. Agora é a única pessoa da Trindade que tem matéria. Ele assumiu, quando ele encarna como ser humano, ele assumiu humanidade, vulnerabilidade e maternidade. Assim como Jesus, nesse exato momento, é Deus e homem, ele assume, quando se torna homem, ser filho. Jesus, Deus Filho, Deus em Trindade, é filho de Maria. Maria é importantíssima para Jesus. E você ousa desonrá-la, dizendo que você é salvo e você vai entrar na casa dele. Não tem como, porque eu não deixaria você entrar na minha casa se você desrespeitasse a minha mãe. Como que tu ousa que tu vai entrar na casa de Jesus desonrando a mãe dele? Certo tá você. Você esculhamba com a mãe de Jesus, você maltrata a mãe de Jesus. Aí você chega lá e você acha que você vai ser aplaudido por Jesus? Sério mesmo que tu acredita nisso? Isso é uma infantilidade não apenas teológica, moral, ética, existencial. Tu esculhamba, maltrata, marginaliza, ridiculariza, banaliza, exclui da tua hermenêutica bíblica a mãe do teu Redentor. E tu acha que tu vai chegar lá dizendo: olha, Jesus, tô salvo, porque esculhambei a tua mãe, porque maltratei a tua mãe, porque defendi a minha fé marginalizando a tua mãe. Acorda, toma um chá de realidade, toma. Vê só, esse negócio, entenda de uma vez por toda. Dizer que Maria é mãe de Deus não diminui em nada Deus. É você negar. Isso já foi uma heresia combatida lá no início. Mas você negar que Maria é mãe de Deus é você negar que Jesus é Deus. Entende?
Erroneamente, muita gente diz assim: ah, mas a Igreja Católica ensina a adorar Maria. Não, não, não. A Igreja não ensina isso. A Igreja ensina de que a adoração é dada somente a Deus. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica aqui. Deixa eu mostrar a vocês. Ó. Aqui, ó. Parágrafo 971 do Catecismo da Igreja Católica. Veneração e não adoração. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, como está lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 48. A piedade da Igreja para com a Santíssima Virgem é intrínseca ao culto cristão. A Santíssima Virgem é legitimamente honrada com um culto especial pela Igreja, com efeito desde remotíssimos tempos. Há muito tempo a Igreja já faz isso. A bem-aventurada Virgem é venerada sob o título de Mãe de Deus, sob cuja proteção os fiéis se refugiam refugiam suplicantes em todos os seus perigos e necessidades. Este culto, embora inteiramente secular, presta atenção agora, ó, difere essencialmente de um culto de adoração que se presta ao Verbo encarnado e igualmente ao Pai e ao Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica diz: o culto a Maria, ele é diferente do culto que se presta ao Verbo encarnado, quem? Jesus, igualmente ao Pai e ao Espírito Santo. É diferente. Totalmente diferente. E aí continua, mas o favorece poderosamente. Esse culto encontra sua expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus e na oração mariana, tal como o Santo Rosário, que é o resumo de todo o Evangelho. Se você nunca rezou o Rosário, você não sabe o que você está falando, meu irmão, porque durante todo o rosário, o que a gente faz é meditar sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo lá no Evangelho. É isso que nós fazemos, né? Com a contemplação dos mistérios. E aí a gente vai rezar o mistério luminoso, doloroso, glorioso, mas tudo isso meditando sobre a vida de Jesus. Então, Maria ser mãe de Deus é porque Jesus é Deus, não é porque ela deu a divindade a ele. Não, não. Ao contrário, ele ser Deus torna ela mãe de Deus. Isso é lógico. Toma um chá de temor de Deus. Toma um chá de temor de Deus. Porque se tu nascesse de novo, uma evidência desse novo nascimento seria, no mínimo, respeitar aquilo que você não entende. Você pode dizer, eu não entendo. Eu preciso ler mais, estudar mais, orar mais, me aprofundar mais. Seria... É mais sincero. A pessoa diz assim, eu não entendo, então eu não tenho como argumentar sobre isso. Eu vou estudar, vou ver, e aí eu posso voltar. Mas a pessoa acusar, bater num espantalho sobre aquilo que te disseram que era, sem você saber o que é, meu irmão, aí complica. Aí depois vai ter gente dizer assim, ah, mas eu fui católico e era assim. Não, não era. Você era um católico horrível. Um péssimo católico, se você pensa dessa forma. Aí teve um comentário aqui assim, eu era católico, mas depois que eu me tornei evangélico, eu comprei uma Bíblia, fui ler a Bíblia. Então que tipo de católico tu era, criatura? Que tipo de católico tu era? Que tu não lê a Bíblia, que tu não faz oração, que tu não vai na missa todos os domingos? Tu não é católico não, tu é um católico de BGE, só de nome. Só de nome. Mais íntegro, mas você dizer que você entende e você ridicularizar a mãe daquele que te salvou e você achando que de fato você tá salvo e você vai para as bodas do Cordeiro, eu não sei que Bíblia você tá lendo, eu não sei a que Deus você se converteu, sinceramente. Então, me perdoe, porque eu estou pecando há 10 anos, negando a você esse confronto, que eu estou tendo há 10 anos. E para mim é tão envergonhador ter ficado em silêncio esses 10 anos, porque um dos motivos que eu não queria falar é que, em nome desse combate subjetivo à idolatria, eu mutilei o terço da minha vozinha, que veio de Maceió para me visitar em Brasília. Enquanto ela dormia, eu peguei o terço e mutilei. Aí você pode dizer, em que igreja você aprendeu a destruir o objeto de idolatria? Objetivamente em nenhuma, subjetivamente em todas. E eu encerro com um exemplo. Por que é mais fácil para um evangélico confrontar o pecado do gay do que amar um gay? Por quê? As igrejas evangélicas ensinam apenas você a confrontar o pecado do gay e não ensina você a amar o gay. Automaticamente você aprende a confrontar marginalizando, confrontar excluindo e não confrontar num ciclo de amor. É preciso amar o pecador, mas não o pecado, né?
Fica isso agora, entenda isso sobre o seu combate à idolatria. Te ensinam a combater a idolatria, não te ensinam a amar o que é importante e fundamental na verdade textual bíblica. Então, em nome do combate à idolatria, você menosprezou Maria. Assim como o combate à homossexualidade, você menospreza homossexuais. Por isso, a idolatria política conservadora fez tanto. Bom, aí ele aqui vai entrar numa questão política que a gente não vai entrar nesse mérito, que não é o intuito aqui do nosso canal, tá? Gente, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam sobre esse vídeo. O vídeo original está lá no Instagram do pastor Anderson Silva, tá? Se você quiser ir lá, procura no Instagram, pastor Anderson Silva, que você vai achar o vídeo completinho, tá bom? Mas daqui pra frente o que ele vai falar é mais a questão política e tal, mais a questão toda que nos compete, a gente viu aqui, tá? E lembrando para você, ó, se você quiser, deixa aqui seu like, me ajuda aí a bater 15 mil inscritos até o final desse ano. É muito importante a sua participação e eu sei que você pode me ajudar nisso, tá? Gostou desse vídeo? Vou deixar mais 2 vídeos aqui, ó, para você assistir, que você também vai gostar, tá? E se você gosta do nosso canal, quer apoiar o nosso canal, faça uma doação espontânea por esse QR Code aqui que está aqui nessa tela, ou então torne-se membro clicando no Seja Membro aqui do YouTube.